Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriele Bordeaux e eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre a mudança pra Noruega com nossos gatos. É, a gente mudou pra Noruega, a gente e meu marido, nesse final de semana agora, dia 22 e 23 de janeiro de 2022. E desde o princípio dessa conversa sobre mudança, a gente conversou muito sobre nossos gatos, se traríamos eles, se não traríamos, como seria todo o processo dessa mudança. E a gente chegou à conclusão de que sim, daria para trazê-los, pelo que a gente pesquisou, e de que a gente não poderia deixar eles lá, porque eles são nossa família, eles estão o tempo inteiro com a gente, eles são nossa companhia, nossa distração, nossa alegria. Então, eu vim falar um pouco sobre esse processo, de todas as coisas que são necessárias para trazer um gato, no caso, porque assim, eu pesquisei muito, a gente pesquisou muito, e mesmo pesquisando muito, a gente sentiu falta de algumas coisas. Então, eu tentei gravar algumas coisas ao longo da viagem, enfim, pra mostrar pra vocês realmente como foi, se é possível, se não é, se deu tudo certo, se não deu. Então, o vídeo é sobre isso, espero que vocês gostem. Por favor, deem seu feedback, porque é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então eu tô com o coração aqui, ó. Bom, antes de tudo, a gente fez muita pesquisa sobre quais eram as regras para poder levar um bicho do Brasil para a Noruega. Um bicho, no caso, um gato ou um cachorro, né? Porque eu não sei se outros bichos como funcionam, mas gatos e cachorros. A gente fez muita pesquisa na internet. Pesquisou vídeo em inglês, viu vídeo em português, viu várias coisas e viu que era possível sim. Tinha alguns passos a serem seguidos ao longo desse processo que leva um tempo, mas era super possível de fazer. Ok, decidimos então, vamos levá-los. O que a gente tem que fazer para conseguir levar eles? Com relação ao passo a passo para você poder levar o seu gato ou cachorro, né? Aqui no caso para Noruega, tem 4 passos a serem seguidos. Você tem que microchipar o seu bicho, você tem que vacinar ele para raiva, você tem que fazer a sorologia da raiva e você tem que emitir o CVI, que é o Certificado de Vacinação Internacional, que é emitido pelo Vigiagro. Essa informação é muito importante. O CVI é emitido pelo Vigiagro. Eu já conto pra vocês o porquê, mas enfim, é isso. O CVI é emitido pelo Vigiagro. E aí, assim, tem um período que você tem que esperar entre cada passo desse. Então, primeiro, você microchipa e você vacina pra raiva. Aí você tem que aguardar 30 dias para poder fazer a sorologia da raiva. Esse exame de sorologia demora, em média, no máximo 30 dias para ficar pronto. Mas, de qualquer forma, para entrar na União Europeia ou para entrar na Noruega, no nosso caso, a gente tinha que esperar 90 dias para poder entrar com o bicho. No nosso caso, o Pipoca e o Canjica, que são nossos gatos, sim, o Pipoca e o Canjica, eles já tinham microchip, eles já eram vacinados contra a raiva, eles tinham tomado vacina a última vez em julho de 2021. Então tava ok. Então a gente já partiu pro processo da sorologia. A gente foi no Pets do Anália Franco, que era mais próximo da nossa casa. Conversei com a veterinária, que a gente já conhecia e que é muito boa. E ela falou sobre o processo. Então, assim, eu percebi que ela já tinha experiência nisso, então eu me senti mais segura fazendo com eles. Porque não é qualquer laboratório que é aceito, não é qualquer. Enfim, tem várias coisinhas chatas a serem seguidas nesse processo. Lá no PETS eles fazem a sorologia de acordo com o laboratório que é aceito no lugar que você tá indo. Então a gente veio pra Noruega, eles olharam lá no sistema um laboratório que a Noruega aceitasse. Que no caso é o Kansas State Veterinary. E foi nesse laboratório que eles fizeram. Existe um laboratório nacional? Existe. O PETS não faz mais lá porque eles tiveram um problema em 2019. Esse laboratório perdeu a credencial do nada durante um mês, eu acho, e algumas pessoas ficaram lesadas porque elas tinham viagens agendadas e tudo mais e não puderam levar o pet, né, com elas porque o laboratório não era mais aceito. Então o PETS hoje em dia não faz mais no Brasil. Acho até que a gente gastou um pouco mais de dinheiro por isso, que foi mais caro, mas enfim, eu não queria arriscar. Aí, quando o resultado da sorologia sai, eles enviam um documento que é esse aqui, ó. A gente tem dois porque a gente tem 2 gatos, certo? É um documento tipo esse. E aí aqui tá mostrando a quantidade de anticorpos. Aí você consegue ver. Beleza. Pegamos este documento com, sei lá, 25 dias depois que a gente fez o exame neles. Ok, tudo certo.
A gente achou que era isso. A gente achou que a gente depois iria na veterinária, a veterinária ia dar um papel pra gente e esse ia ser o CVI, o Certificado de Vacinação Internacional. E aí a gente foi lá no Pets, depois muito próximo da nossa viagem, e a veterinária emitiu um documento, mas ela emitiu um documento em português. E eu não entendi muito bem o porquê que esse documento era em português. O CVI é emitido pelo Vigiagro. E o meu querido marido, maravilhoso, lindo, perfeito, foi fazer umas pesquisas um pouco mais aprofundadas com relação a isso. E aí a gente descobriu que, na verdade, o documento que a veterinária emitiu não era o documento que a gente precisava, que a gente precisava de um outro documento para poder fazer essa viagem. Porque, ó, vou mostrar pra vocês. A veterinária emitiu isso aqui, ó, que é um atestado de saúde. Tem o nome do pet, tá falando que ele foi vacinado, tá falando que ele tomou o antiparasitário, né, o vermífugo, tá falando que ele tomou um remédio para pulgas e carrapatos, enfim. Isso é exigido também para você poder entrar, e foi ela mesma que aplicou lá no dia que a gente foi na consulta, alguns dias antes da viagem. E aí ela emitiu esse documento, em português. E aí eu e meu marido, tipo, mas a gente tá indo pra fora do país, esse documento não tinha que ser em inglês? E aí, como eu disse, ele foi pesquisar sobre, e ele na verdade viu que a gente precisava emitir um documento no Vigiagro, que é o Vigilância... não sei qual que significa a sigla, mas enfim, é isso. E aí foi pega pra capar. Aí foi gente pra todo lado, correria, como vamos fazer? Meu Deus, ferrou, não vamos poder levá-los com a gente. No final das contas, a gente até pesquisou uma empresa pra fazer a mudança deles como carga viva, porque também é uma opção você não levar eles na cabine e fazer como carga viva, né? Só que aí você tem que contratar uma empresa pra fazer. E aí a gente tinha uma empresa que um amigo meu tinha indicado, que chama Petwork, e a gente até inclusive chegou a cotar com eles, enfim, fica um valor salgado, mas é uma empresa de confiança e eu fui muito bem atendida, assim, mesmo não fechando o serviço com eles, eles me auxiliaram muito. A Gabriela foi uma pessoa incrível e, enfim, queria deixar aqui também a indicação, vou deixar escrito ali embaixo o nome da empresa e o nome da pessoa, caso vocês precisem. Ok, entramos em pânico. Aí, existe o Vigiagro em alguns lugares, aliás, todos os lugares do Brasil existe, né? O problema é que, assim, a gente mora em São Paulo, morava em São Paulo, e eu de Guarulhos, que era mais próximo, tava precisando de agendamento, tipo, eles falam pra você agendar 30 dias antes, por causa da quantidade de pessoas, porque tá reduzido o corpo de pessoas trabalhando por causa do Covid, então, assim, eles trabalham 2 horas por dia durante a semana, das 14 às 16. Fui lá, chorando, aos prantos, tentando resolver, tentando pedir, pelo amor de Deus, emite esse documento, nananana, não deu certo. Eles falaram que, é triste, né, mas não dá pra fazer nada. Aí a gente conseguiu resolver de outra forma, porque o meu irmão mora em Porto Alegre, então lá também tem, e aí a gente conseguiu enviar essa documentação pra ele resolveu isso pra gente e enviou de volta, porque isso também pode ser feito, se você quiser fazer em outro estado, você consegue, só que você precisa ter alguém ali pra intermediar esse negócio de levar o documento pra Vigiagro, pegar o documento, entendeu? Não é tão simples assim, você não consegue fazer isso online. Eu acredito, inclusive, que essa empresa que eu falei, a Petwork, faça isso. Ok, conseguimos! Uhul, vamos viajar! Conseguimos este documento aqui, que é o CVI, o Certificado de Vacinação Internacional. Este documento tem 7 páginas e ele é um documento só para os 2 gatos. Dependendo do país que você vai, pelo que eu li, você tem que ter um para cada um. No nosso caso, a Noruega não precisa, você pode ter um documento só para 2 gatos, ok. Tá escrito em português e inglês tudo, que faz muito mais sentido, correto? Porque a gente tá indo pra um lugar que não entende português, então tem que ser. Mas enfim, deu certo. Ficamos ainda com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que vai funcionar? Meu Deus, esse documento é o documento certo. Se a gente chegar no aeroporto e não der certo, meu Deus. Tínhamos um plano B, caso eles não conseguissem embarcar, eles iam ficar com uma amiga minha. Mas deu tudo certo, a gente chegou no aeroporto, fazer o check-in, com todas as coisas deles bonitinhas, né? Tudo seguindo as regras da companhia, que eu já vou comentar com vocês. E a moça simplesmente pegou, olhou e falou, ok, vou tirar uma cópia. Tirou uma cópia, devolveu e foi isso, assim. A gente só precisou ver alguma coisa deles de novo aqui na Noruega.
Aí esse foi outro ponto. Quando você vai mudar, você tem que ver qual aeroporto tem a vigilância sanitária do país, porque não são todos que tem. Então, por exemplo, a gente tá morando em Stavanger, que é uma cidade da Noruega. Não tem vigilância sanitária aqui no aeroporto dessa cidade. Então, a gente teve que entrar por Oslo, porque é lá que tem. Era o mais próximo pra gente, na Noruega. Você tem que entrar em um aeroporto no país que você vai morar que tenha vigilância sanitária para eles poderem liberar a entrada do animal. Então, assim, não me pediram mais o documento do CVI, depois que o aeroporto olhou lá. Enfim, fiquei com isso na mão, mas ninguém me pediu mais. A gente fez escala em Amsterdã. Foi Guarulhos, Amsterdã, Amsterdã, Oslo. Em Oslo, a gente chegou e a gente tinha avisado eles, como eles tinham pedido no site, a gente tinha avisado eles com 48 horas de antecedência que a gente ia entrar com 2 pets. Por que eles pedem pra avisar? Porque a veterinária não fica o tempo inteiro lá. Ela fica em casa, entendeu? Então, se você não avisa e chega lá de supetão do nada, você vai ter que esperar a pessoa chegar. Se a pessoa não estiver lá, então você perde tempo, né? Você vai ficar lá, sei lá, uma hora esperando, 2 horas esperando, e nem sempre a gente tem esse tempo numa escala. A gente, por exemplo, tinha 4 horas de escala, então tinha que ser um processo rápido. Então a gente mandou um e-mail pra cá, falou o número do voo, que horas a gente ia chegar. A gente entrou, a gente, tipo, chegou lá, ela já falou, os gatos, a gente são os gatos. E aí ela tava lá de pronta, assim, pronta pra fazer o que ela precisava. Ela fez o documento deles, pegou as coisas dela e foi embora, entendeu? Ela realmente só foi pra isso. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, tem que avisar, tem que ler as regras do país em si. Lá no aeroporto, ela pegou toda a documentação deles. Pegou o CVI, pegou o atestado de saúde, pegou os atestados de microchipagem, a carteira de vacinação, ela pegou tudo. E aí ela emitiu à mão mesmo esse documento aqui, que é um de inspeção de animais, falando que eles estavam liberados para entrar no país. E aí foi isso. A gente achou que a gente ia ter que ficar mostrando a documentação deles a todo momento, mas não, na verdade foi só na hora do embarque e só na hora de autorizar a entrada dentro da Noruega. Para facilitar a nossa vida, a gente estava andando com os documentos deles todos dentro de uma pastinha única, pra gente não ter que ficar toda hora pesquisando no meio das nossas coisas. Então eu peguei essa pasta aqui e foi essa pasta que eu andei o tempo inteiro na minha mala, que tinha o documento deles, separado por gato, né? Então tinha o documento do Pipoca e os documentos do Canjica. Sobre a viagem com eles. Cada companhia aérea tem uma regra de tamanho de mala que a gente tem que levar eles, né? Quando você leva eles dentro da cabine com você, eles têm que ir numa malinha dessas flexíveis, porque eles têm que ir como se fosse uma mochila embaixo do banco da sua frente. Então, se você leva uma mala rígida, não vai caber, de fato. Então, tem que tomar cuidado, assim. Com relação às medidas, ninguém mediu em lugar nenhum, na real, o tamanho da gaiola deles. A gente comprou nas medidas corretas, mas ninguém chegou a conferir. Não sei se é porque é flexível, então, assim, se necessário, a gente só amassa ela e tá ok. Ela vai encaixar embaixo do banco de qualquer jeito. Aqui, ó, ela é mole, tá vendo? Então, tipo, super dá pra fazer várias coisas. Claro que não é confortável pra eles, mas dá. Essa aqui foi a que a gente comprou. A gente comprou no Mercado Livre mesmo, chegou em, sei lá, 3, 4 dias. Essa gaiolinha aqui, ela tem esse bagulhinho da alça aqui que você consegue juntar ela. Ela tem uma alça longa, que é pra você colocar no ombro. Aí ela tem uma abertura na parte superior e abertura nas laterais. E tem uma aberturinha pequenininha aqui. E tem isso aqui também que serve pra você encaixar na mala. Então você encaixa o negócio da mala de mão aqui. Aí você consegue colocar o gato em cima da mala, né? Fica mais fácil de carregar. E mais confortável pra eles também. Porque quando você carrega na alça, eles ficam tudo meio maulão, assim. No caso dos nossos, né? Os nossos gatos são pesados. Eles pesam 6 e 5 quilos. Eu gostei bastante dessa casinha. Ela sai, essa parte de baixo, então a parte de dentro dela é bem fofinha, tá vendo? É quentinha pra eles. Ela tem esse velcro e esse negócio que eu acho que é pra não deixar escapar xixi, se eles fizerem. O que a gente fez? A gente não levou só isso, né? Eu não deixei eles só aqui em cima, porque se eles fizessem xixi aqui ia ser desagradável, imagina. Eles iam ficar com xixi embaixo deles o tempo inteiro. E o cheiro também de xixi de gato é forte. Então a gente pegou esses tapetes higiênicos
de cachorro, né? Porque gato não usa isso, mas pegou o tapetinho higiênico de cachorro e colocou abertinho, assim, embrulhadinho em volta da casa, desse fundo aqui. Pra caso eles fizessem xixi, a gente conseguisse trocar a fraldinha e não ficasse com cheiro na casinha. Funcionou, inclusive um dos nossos gatos usou. O Pipoca, quando a gente chegou aqui, tipo, a gente tava no táxi vindo pro apartamento, ele fez xixi na casinha, ele não aguentou. Uma outra coisa que a gente fez, eles estavam sempre com o peitoral. Não aquelas que tem tecido, porque a gente achou que ia esquentar muito eles. Essas normais, então cada um tem uma. Ela fecha normalzinha, tipo aquela de cachorro mesmo. E aí eles sempre estavam com a coleira. E essa aqui ficava no bolsinho lateral que a casinha tem. Aí, durante o voo, algumas vezes eles começavam a miar, eles estavam meio incomodados. Aí a gente abria o zíper, passava a mão neles, fazia um carinho. Aí às vezes eles acalmavam. O Canjica, que é o gato branco que não apareceu aqui ainda, algumas vezes ele tentava abrir a casinha na força, tipo, para, eu vou sair daqui. Aí a gente tirava ele lá de dentro, colocava ele no nosso colo com a guia, né, passada aqui bonitinho pra poder segurar ele, enrolava isso aqui na nossa mão e ficava fazendo carinho. A mesma coisa aconteceu com o Pipoca, dele ficar muito estressado, a gente tirar ele, deixar ele aqui. O Canjica é mais calmo, então o Canjica a gente colocava no colo, ele só ficava deitado observando. O Pipoca, ele é muito curioso, então a gente colocava ele no colo, ele ficava tipo olhando e querendo sair, querendo ver o que estava acontecendo. Mas os dois funcionou bem isso, essa tática. Aí, em algum momento da viagem, a gente já tava bem cansado. De São Paulo pra Amsterdã são 11 horas de voo. Então teve uma hora que a gente tava cansado e queria dormir e não tava confiando de que a gente ia conseguir segurar bem a guia dormindo. Aí o que a gente fez? A gente pegou a casinha com eles dentro, colocou no nosso colo, com ela fechadinha, eles dentro da casinha fechadinho, bonitinho, e dormiu. E eles ficaram super de boa, assim. Dava até pra abrir um pouquinho, fazer um carinhozinho na lateral aqui, por exemplo. Ó, eu tô abrindo aqui, dá pra fazer um carinho aqui, a gente ficava aqui e eles ficavam aqui dentro dormindo. A gente conseguiu dormir umas 2 horas, assim, bem tranquilo. É pesado, assim, incomoda a perna, fica assim, meio sem posição, mas pelo menos deu pra relaxar um pouco. No geral, a viagem no avião foi de boa. A gente achou que ia ser bem mais difícil, mas deu tudo certo, assim, em todos os trechos. Sempre que a gente chegava num aeroporto, a gente procurava um banheiro de cadeirante ou um fraldário e fechava a porta e soltava os dois para eles poderem esticar um pouco as patas, ficar um pouco mais livre. Aí a gente levou na nossa mala de mão, a gente levou uma caixinha de areia pequena, um saquinho de areia e potinho de água e comida. E tem outro potinho ali com a comida deles. Então a gente levou 2 potinhos de água e comida, uma caixinha de areia, um pouco de areia. Nos aeroportos, a gente se trancava no banheiro e aí a gente oferecia água, ofereceu comida e ofereceu a caixinha. A caixa de areia eles não usaram, não sei porquê, mas eles não quiseram usar, eles estavam bem, tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Eles relaxavam, andavam, mas eles não usaram a caixinha, não tomaram água. A única coisa que a gente conseguiu fazer eles consumirem foi aquela comida molinha, sabe, que vem no sachê? A gente dividiu um sachê para 2 e eles comeram um pouquinho. O que pra gente já foi bom, eu já fiquei feliz, porque aquilo lá tem água também, né? Então meio que já hidratou eles junto com alimentar, hidratar, então a gente ficou um pouco menos preocupado. Porque esse era o maior trecho da nossa viagem. Aí a gente ficou, sei lá, uma meia hora no banheiro, aí a gente guardando essas coisas, saiu e na sala de espera, na sala de embarque, a gente também colocava guia neles e deixava a gaiola aberta pra eles, se eles quisessem esticar um pouquinho mais, levantar, dar uma andadinha, a gente levaria. Daria pra lidar com eles com a guia, né? Não corre risco deles saírem correndo. Funcionou. O Pipoca, que eu falei que é mais curioso, ele ficava mais assim, queria olhar e tal. O Canjica ficava deitadinho na casinha, mas pelo menos ele tava solto, ele via que ele não tava preso ali dentro. De Amsterdã pra Oslo foi 1h30 de viagem, foi tudo super tranquilo, eles não estranharam nem o barulho de decolar e nem de pousar, porque no primeiro voo eles acharam meio estranho. E eles, a partir dali, eles dormiram muito, né, nos 2 voos, então de Amsterdã pra Oslo 1h30, de Oslo pra cidade que a gente mora, deu 1 hora. Então, nesse trecho todo, que demorou, sei lá, umas 6 horas por causa das escalas, até um pouco mais,
Eles dormiram muito porque eles já estavam muito cansados, porque eles ficaram uma boa parte do primeiro voo acordados. Mas eles estavam bem, tranquilos, não deram trabalho. Quando a gente chegou em Oslo, a gente decidiu não oferecer a caixinha de areia, porque a gente achou que eles não iam usar. E aí eu acho que isso foi um erro. Eu acho que sim, a gente deveria ter oferecido em todos os aeroportos, porque, por exemplo, o Pipoca fez xixi dentro da casinha, porque ele não aguentou segurar. Então, eu acho que isso foi um erro nosso. Quando a gente chegou, a gente já chegou com eles correndo, tipo, já subiu, montou as coisinhas deles no apartamento, soltou eles e deixou eles livres, soltos. E aí eles ficaram bem, assim. Logo eles usaram a caixinha de areia, tomaram água, comeram, então a gente viu que eles estavam super bem. Mas o tempo inteiro durante a viagem a gente foi olhando, acompanhando, vendo se estava tudo bem, se eles estavam respirando direitinho, se eles estavam confortáveis, enfim, é uma preocupação, né? A gente não fica tão relaxado. O voo foi cansativo, a viagem durou. Do tempo que a gente saiu de casa até a gente chegar aqui, foram mais de 24 horas. Então foi bem cansativo, mas funcionou. É possível fazer. Apesar de toda a documentação, de todas essas coisas, não é tão complicado assim. A gente. Não sei, eu não acho que vale a pena pagar uma agência pra fazer isso, sabe? Eu acho que se você pesquisar bem e seguir os passos direitinho, marcar o agendamento no Vigiagro pra pegar o documento, dá tudo certo. É super possível de fazer sozinho, assim. Você só precisa realmente buscar bastante coisa. O nosso único erro no meio de tudo isso, realmente, aliás, nossos dois únicos erros foram não ter visto que o CVI, que o Certificado de Vacinação Internacional, era emitido pelo Vigiagro e não pela veterinária. E o outro erro foi não ter oferecido a caixinha pra eles na nossa segunda escala. Porque foi minha corrida, aconteceram algumas coisas, então assim, a gente ficou com aquela coisa tipo, eles não vão usar mesmo, pra que a gente vai fazer? A gente deveria ter oferecido. Mas no mais, deu tudo certo. Como eles estavam na caixinha, o táxi não se recusou a levar eles, foi super tranquilo. E é isso. Eu tentei trazer aqui todas as informações que eu tenho, que eu conseguiria passar pra vocês, porque eu senti falta de um vídeo, principalmente sobre gatos, falando sobre viagem com gatos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar meu Instagram aqui, que é Gabi Bordeaux, caso vocês queiram me seguir. Eu tô postando algumas coisas do dia a dia aqui na Noruega. Eles aparecem bastante, porque afinal eles são uma boa parte da nossa vida. E é isso, gente. Beijo. Tchau.